Olá, meus caros. Meu nome é Vicente Sevilha, eu sou contador já há mais de 30 anos e tenho assim vivenciado muitos casos de pessoas físicas e de empresas também que decidem, no caso das pessoas físicas, morar ou, no caso de empresas, investir no exterior. As pessoas físicas também têm essa ambição de investir no exterior, né? E tem, é claro, uma série de impactos dentro da minha área de atuação como contador que nascem a partir dessa decisão de investir ou de morar no exterior. Eu tenho certeza que a USA Global tem entre os seus pilares o pilar de que você tome a decisão mais acertada para a sua realidade. E é justamente por isso que eles estão preocupados e me pediram para vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso. De novo, quero agradecer toda a turma da USA Global e já aproveito para agradecer você que está assistindo pela sua atenção. Então, está dada a missão, né? A missão que eu tenho é conversar com vocês um pouquinho sobre o que é que muda na sua vida a partir do momento em que você decide investir. Normalmente, o caminho mais comum que eu vejo é isso: as pessoas começam a investir no exterior e depois acabam eventualmente se mudando lá para fora, né? O que é que vai acontecendo, o que é que vai sendo necessário, o que é que vai mudando na tua vida durante essas jornadas, né? Eu trouxe aqui alguns slides, mas eu gosto mais de conversar do que de qualquer outra coisa assim. Então, eu vou mostrar os slides, mas vou batendo papo também, e a gente vai construindo um raciocínio que, ao contrário de ter a missão de encerrar o assunto, tem a missão de provocar o assunto, né? Então, minha maior motivação hoje aqui é de provocar reflexões a respeito dessa temática, né? Quando a gente tem investimentos no exterior, tem fundamentalmente dois órgãos que estão mais de olho ali, né? Que é a Receita Federal, através do Imposto de Renda, e também o Banco Central do Brasil, que tem outras missões de controle estatístico e cambial, né? Mas as regras, em muitos momentos, elas convergem, então dá para falar como se fosse uma preocupação só, embora sejam duas preocupações diferentes, né? Eu vou percorrendo aqui, então, esses slides. Aliás, já vou até dizendo, aqui embaixo tem o site da nossa empresa, da Sevilha Contabilidade. Aqui tem o meu e-mail pessoal, esse é o e-mail que eu uso, você pode escrever para mim se quiser. E aqui tem, está vendo também no rodapé aí, um número de WhatsApp brasileiro. Pode escrever para nós nesse WhatsApp aqui e a gente vai, com o maior prazer, responder a você, né? Assim, uma introdução muito básica, muito breve, no sentido de que é totalmente possível, lícito, há meios legais, é permitido ao cidadão brasileiro investir no exterior da maneira que ele quiser, né? É claro, esse investimento ele tem que ter cuidados do ponto de vista de como ele vai ser executado, e eu não vou nem entrar no ponto de vista da escolha do investimento, de que tipo de investimento. Para isso você já teve outros materiais, né? Só quer dizer que uma vez que você escolheu, resolveu investir, a partir daí você começa a ter reflexos no teu imposto de renda, reflexos na tua relação até mesmo cambial, né, com o Banco Central brasileiro e coisas dessa natureza. Eu quero fazer aqui um comentário, vou até tirar o slide e daqui a pouco eu coloco de novo aqui e a gente vai revezando entre slide e bate-papo, né? No sentido de que acho que é importante, pode ser útil para você entender, existe um preceito do direito internacional que chama tributação universal, né? Esse preceito da tributação universal, ele prega que um determinado indivíduo ele só é domiciliado tributariamente, ele só tem endereço fiscal, só tem endereço tributário em um país por vez. Então, de vez em quando eu me deparo com pessoas que têm uma imagem que pensam assim: bom, se eu, por exemplo, vivo no Brasil, né, e tenho rendimentos e bens no Brasil, e aí decido investir nos Estados Unidos e passo a ter rendimentos e bens nos Estados Unidos, é muito fácil. O que eu faço? Isso na cabeça da pessoa, né? Eu presto uma declaração de imposto de renda para o Brasil com os meus investimentos e bens aqui, pago imposto no Brasil sobre eles e faço uma outra declaração para os Estados Unidos com os meus investimentos e bens nos Estados Unidos e pago imposto sobre eles separadamente, né? Como se eu fosse tributariamente residente em dois países ao mesmo tempo, né? Mas esse preceito do direito internacional, que defende a tributação universal, diz não. Se você mora no Brasil você declara bens e rendimentos que você tem nos Estados Unidos e paga no Brasil imposto sobre isso. E se você mora nos Estados Unidos você declara bens e rendimentos que você tem nos Estados Unidos, no Brasil e em qualquer outro país do mundo,
e paga imposto lá. Então, em tese, né, tem variações, estou apresentando uma versão resumida, mas em tese você só é contribuinte de um país por vez. Se você é brasileiro e investe nos Estados Unidos, você paga imposto aqui no Brasil. É claro que os Estados Unidos também têm uma tributação, etc., mas o teu domicílio tributário é aqui. Você continua declarando aqui e põe o teu imposto de renda brasileiro aquele investimento que você fez lá no exterior, né? Então, por exemplo, na minha relação de bens, se eu moro no Brasil, comprei um imóvel lá, eu vou pôr na minha relação de bens o imóvel. Tem variações disso, eu vou até apresentar algumas aqui, né? Mas você põe na sua declaração de bens no Brasil aquele imóvel que está nos Estados Unidos. Eu recebo aluguel nos Estados Unidos, você tem que declarar o rendimento aqui também. Brasil e Estados Unidos, eles não têm um acordo para evitar bitributação, mas, ou melhor dizendo, eles não têm um tratado, né, me perdoem, mas eles têm um acordo para compensação tributária. Então, você não vai pagar imposto automático, o imposto que você pagou nos Estados Unidos, você compensa aqui no Brasil, né? Mas você tem que declarar no Brasil, por exemplo, um rendimento de aluguel que você receba de um imóvel nos Estados Unidos que esteja em nome de pessoa física. Mais adiante, nessa conversa mesmo, viu? Eu vou explicar outras variações, mas de maneira geral, nesse momento, o que eu quero te dizer é que na tua declaração, quando você for domiciliado no Brasil, você coloca todos os bens do Brasil e em qualquer outro lugar do mundo e todos os rendimentos do Brasil de qualquer outro lugar do mundo. Então, isso inclui, você vai ter que declarar qualquer ativo que você tiver no exterior na declaração brasileira. O dia que você for morar fora, existe um processo de 2 etapas, que é o comunicado, a comunicação de saída definitiva e depois a declaração de saída definitiva. São os documentos através das quais você comunica ao governo brasileiro. Pronto, agora eu não sou mais residente no Brasil tributariamente, não pago mais impostos aqui, agora fui morar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, e aí você passa a prestar contas para os Estados Unidos e inverte o papel. Quando você for morar nos Estados Unidos, você vai declarar para os Estados Unidos os bens e os rendimentos que você tem lá, mas também vai declarar para os Estados Unidos bens e rendimentos que você tenha no Brasil, quando você inverter o papel e for domiciliado lá nos Estados Unidos, né? Para isso, tem todo um caminho, como eu contei, que fundamentalmente é, primeiro, comunicação de saída definitiva e depois a declaração de saída definitiva. Eu vou me permitir, nessa nossa conversa de agora, focar um pouco mais no que diz respeito à estruturação do investimento no exterior. Prosseguindo aqui, estou trazendo de novo o slide para o nosso papo, né? Então, você vai ter diversos investimentos. Alguns eu vou chamar assim de investimentos financeiros, né? Que é quando, por exemplo, eu coloco um dinheiro numa instituição financeira e lá posso ter ou uma conta corrente, ou bondes, ou ações, ou tem gente que tem seguro com possibilidade de resgate, tem um portfólio gigantesco de investimentos financeiros que você pode ter no exterior, né? Ou você pode ter investimentos tangíveis, como, por exemplo, comprar um imóvel, ter ações de uma empresa, ou ser titular de uma empresa, ter veículos, aeronaves, embarcações e outras coisas dessa natureza. Do ponto de vista prático, não faz muita diferença. Qualquer um desses ativos que você tiver, lá no seu imposto de renda você vai incluir e, eventualmente, estando no exterior, daqui a pouco eu explico qual é essa eventualidade, eventualmente, além de incluir esses itens no seu imposto de renda brasileiro, você vai também ter que incluir numa declaração que é entregue ao Banco Central, que é chamada Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. Esses investimentos, eles podem, ou talvez, por exemplo, para quem está olhando pela primeira vez, vamos começar pelo básico, né? Alguém que está olhando agora pela primeira vez para o mercado internacional, pensando em investir nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum que as pessoas pensem, bom, vou fazer um investimento em nome de pessoa física. Então, por exemplo, eu abrirei uma conta bancária em nome de pessoa física e farei investimentos financeiros em nome da minha pessoa física. Ou eu comprarei um imóvel nos Estados Unidos em nome da minha pessoa física, né? É muito comum que a pessoa tenha assim, um primeiro olhar, no primeiro momento que ela olha, eu digo, farei em nome de pessoa física. Depois, ao longo da nossa conversa, inclusive eu quero abordar isso, as pessoas começam a tomar um pouquinho mais de contato com algumas situações que recomendariam que esse investimento não fosse tão direto. E aí a gente passa para esse segundo pedaço aqui da nossa conversa, né, ou desse momento da nossa conversa, em que você faz o investimento de maneira, vou chamar assim, de maneira indireta. Ao invés, por exemplo, como eu já disse, vou até aproveitar para relembrar, né, meu nome é Vicente Sevilha, então eu, Vicente Sevilha, resolvo comprar um imóvel nos Estados Unidos em nome de pessoa física. Esse é um investimento direto. Então eu tenho
na minha declaração de imposto de renda, um imóvel que eu comprei em meu nome. Pronto, essa é uma situação. Estou usando um exemplo, eu estando residente aqui no Brasil, né? Claro. Uma alternativa seria, por exemplo, que eu, Vicente Sevilha, abro uma empresa de investimentos fora do Brasil, invisto meu dinheiro nessa empresa, e essa empresa compra o imóvel. Né? Daqui a pouco eu até mostro um desenho para ajudar isso, eu estou desenhando com a mão aqui, mas daqui a pouco eu mostro um slide. Na minha declaração de imposto de renda, eu não coloco o imóvel, eu coloco as ações ou as cotas da empresa que eu constituí fora do Brasil, né? Aí alguém vai dizer, mas Sevilha, você está querendo complicar? Não estou querendo complicar, é que isso às vezes é recomendável. Por exemplo, quando o investimento é feito em nome de pessoa física diretamente, seja um investimento financeiro ou seja, por exemplo, a compra de um imóvel, o que a legislação brasileira determina é toda vez que aquele rendimento gerar ganho, eu tenho que pagar imposto no Brasil. Aí alguém vai dizer, não, mas espera aí, o imóvel está lá nos Estados Unidos, vamos pensar, eu compro um imóvel e alugo, né? Então, o imóvel está lá nos Estados Unidos, eu estou recebendo o rendimento de aluguel de lá, você quer que eu pague imposto aqui no Brasil? Bom, primeiro, se dependesse de mim, eu não queria que você pagasse imposto em lugar nenhum, mas a legislação determina que, se o imóvel está em nome de pessoa física e é alugado fora do Brasil, você tem que oferecer a tributação aqui no Brasil. Como eu já disse, se pagou imposto lá, eu compenso aqui, nos Estados Unidos. Tem países em que não é possível compensar, mas no caso dos Estados Unidos é possível compensar. Mas, de qualquer maneira, eu preciso declarar aqui. E como aluguel normalmente você vai receber todos os meses, né, você tem que todos os meses fazer o carnê-leão aqui no Brasil, tem um trabalho para ser preparado. Né? Então, esse seria um caso, por exemplo, em que seria recomendável ter uma empresa no meio, porque você investe na empresa que está fora do Brasil. Esta empresa, por sua vez, investe em diversos ativos, entre eles imóveis, e os rendimentos não são seus, são da empresa na qual você investiu, e você só precisa mexer no seu imposto de renda do ponto de vista de carnê-leão ou de qualquer outra coisa, quando esta empresa distribui rendimentos. Então você coloca um anteparo aqui que adia, permite que você administre melhor a questão da tributação. Outra recomendação, especialmente no caso dos Estados Unidos, é que é uma legislação muito intensa de tributação de herança. Né? Então, quando um estrangeiro, um não residente, brasileiro, por exemplo, é dono de um imóvel nos Estados Unidos, no momento em que esta pessoa vem a falecer, há uma tributação da herança desse imóvel que pode chegar até 50%. Tem uma empresa aqui no meio, permite, é preciso cuidado nisso, mais adiante eu vou visitar esse assunto de novo daqui a pouquinho, né? Mas tem uma empresa no meio, permite que veja, tem uma pessoa, tem uma empresa, tem um imóvel, né? Se eu venho a falecer, o dono do imóvel não faleceu, porque o dono do imóvel é a empresa. E aí não cabe herança, aí a gente não tem tributação sobre a herança. Então ter uma empresa pode ser algo também interessante. Eu digo que é interessante porque não é o único caminho. Por exemplo, um bom seguro de vida, em alguns casos, pode compensar. Então, eu não crio a empresa, faço um seguro de vida. Quando eu vier a falecer, com dinheiro do seguro, pago o imposto sobre a herança. É uma alternativa para ser avaliada. Né? Aproveito, então, já para dizer para você que não tem receita pronta. Né? Se você está assistindo esse nosso bate-papo, imaginando que eu vou te dizer, faça sempre A, B e C que vai dar certo, eu vou te decepcionar, porque não é assim. Né? Quando eu conversar com você, eu vou analisar o caso e te dar uma recomendação. Se eu conversar com outra pessoa, no caso dele, eu posso ter uma recomendação diferente. Né? Eu digo isso porque é comum que, aconselhando pessoas nessa temática, elas de vez em quando digam, não, mas o primo do amigo do vizinho do meu cunhado faz diferente disso. E aí você vai olhar e diz, bom, mas a situação dele é outra, né? Então, embora tenha, assim, grossas linhas, que é o que eu estou falando, não tem uma regra específica que você vai sempre aplicar. Vou voltar para os slides, porque aí a gente vai batendo papo e seguindo uma linha de raciocínio aqui. Então, aqui falamos sobre, posso investir diretamente no meu nome, pessoa física, ou posso antepor uma empresa, ou mais até de uma empresa, vou mostrar isso também aqui nesse meio do caminho, dependendo da situação. Né? Vamos lá, deixa eu passar esse slide aqui. Então, está aqui a primeira imagem, eu tenho uma pessoa física, Vicente Sevilha, investindo num ativo diretamente em nome de pessoa física que está fora do Brasil. Vicente Sevilha, dono de um imóvel. Vicente Sevilha, dono de um investimento financeiro. Vicente Sevilha, dono de uma aeronave. Vicente Sevilha, dono de uma embarcação. Toda vez que houver rendimento desse investimento, a pessoa física aqui no Brasil tem que declarar no imposto de renda, e não é na declaração, é mensalmente. Tem que fazer carnê-leão, ou tem que fazer GCME, tem que fazer outras apurações aqui no Brasil, tá bom? A outra imagem que eu acabei de falar é
Vicente Sevilha, pessoa física, cria uma empresa fora do Brasil, que é de propriedade da pessoa física, e essa empresa fora do Brasil, por sua vez, é dona de um ativo lá fora, né? Então, Vicente Sevilha é dono de uma BVI, por exemplo, que, por sua vez, é dono de um imóvel nos Estados Unidos. Isso aqui vai complicar, viu, pessoal? A gente costuma brincar, né? A gente começa a olhar assim, parece complicado, mas depois fica pior ainda, que complica mais. Mas então, primeiro modelo, Vicente Sevilha, dono de uma BVI e dono de uma empresa nos Estados Unidos. Esse pode ser um caminho, né? Mas a gente vai seguindo aqui na conversa, né? Primeiro, assim, quais são as justificativas para ter uma estrutura um pouco mais ampla, né? Essa justificativa, ou melhor, essa estrutura um pouco mais ampla, o que eu desenhei até agora foi... Vou voltar no slide aqui, quer ver? Dá uma olhada. Acho que se eu voltar fica mais fácil. Eu desenhei uma estrutura que tem uma pessoa física, uma empresa e um ativo, né? Vamos dar um exemplo. Vicente Sevilha, dono de uma empresa que é dona, por exemplo, de um imóvel, né? Pode ser, em alguns casos, que eu precise ter uma estrutura mais complexa do que isso, em que eu tenha Vicente Sevilha, dono de uma empresa, a empresa dona de outra empresa e essa outra empresa dona do imóvel, né? Mais ou menos como fica, olha só, nesse desenho. Então, eu tenho o Vicente Sevilha, que é dono de uma empresa offshore. Tem gente que treme quando ouve falar de offshore, né? Porque tem muita notícia de coisa errada ligada a offshore, mas quero esclarecer que a offshore em si, o termo offshore em si, ou a utilização do offshore é algo totalmente legal. A lei brasileira permite. Que muita gente usa offshore para fazer coisa errada. Aqui nós estamos falando de usar offshore para fazer uma coisa certa. Então, o Vicente Sevilha será dono de um offshore. Se eu pegar o imposto de renda do Vicente Sevilha para olhar, está declarada a offshore que ele investiu. Essa offshore é dona de uma LLC, de uma empresa, então, portanto, dentro do território americano, e essa LLC, que é uma empresa dentro do território americano, é dona de um imóvel lá nos Estados Unidos. Essa estrutura aqui também é uma estrutura muito comum, especialmente para a questão americana, porque ela evita a questão do imposto sobre herança, né? Eu vejo, às vezes, e nesse caso a pessoa acha que está protegida e não está, a pessoa física, deixa eu pegar o mouse aqui para desenhar, a pessoa física é dona diretamente de uma LLC, então essa offshore aqui não existe, a pessoa física é dona de uma LLC que está dentro do território americano, e essa LLC é dona de um imóvel, lá dentro também do território americano, e a pessoa se sente protegida do imposto sobre herança. Não está. Se a pessoa física vier a falecer, haverá imposto sobre herança das cotas da LLC. Por isso que precisa ter offshore, porque a pessoa física falece, mas o dono da LLC é uma empresa offshore. Então, esse é o modelo mais adequado do ponto de vista de estruturação completa. Pode não ser o mais adequado do ponto de vista de estruturação financeira, né? Eu vou aqui, não vou dar números, mas eu vou te dizer assim, a estrutura de offshore e LLC é mais barato do que a maioria das pessoas imagina. Não é de graça, mas é mais barato do que a maioria das pessoas imagina. Mas, às vezes, como eu já citei anteriormente nesse bate-papo nosso, ter um seguro é melhor ainda, porque é mais barato ainda. Então, é uma questão de avaliar, depende do preço do imóvel, depende de uma série, da idade do proprietário, depende de uma série de aspectos variáveis, mas tem casos em que a gente constrói essa estrutura de pessoa física, offshore, LLC, o imóvel, e isso é bom e é economicamente viável, e tem casos em que um seguro de vida é mais adequado, e aí a gente substitui toda essa estrutura por um seguro de vida. Estou pegando aqui os slides de novo e a gente vai poder continuar o bate-papo, né? Ter mais de uma empresa, então, na estrutura pode ajudar, primeiro, a preparar melhor a sucessão patrimonial, e aí eu trago um ingrediente novo para a nossa conversa, porque a gente já falou sobre isso, sobre outro olhar, e agora eu amplio isso, né? A partir do momento que eu crio uma estrutura de mais de uma empresa, eu posso ir antecipando com planejamento adequado a sucessão, transferindo cotas e ações para os meus herdeiros, e ainda em vida ir passando esses imóveis para outras pessoas, né? Alguns países permitem que na offshore mesmo, no próprio item nos estatutos sociais da offshore, eu já determine quem serão os herdeiros, então eu já elimino aquilo da necessidade de fazer partilha no Brasil, né? Tem, assim, algumas possibilidades que a cada caso a gente analisa e que pode ser útil, né? Depois, aumentar a proteção dos ativos finais contra riscos brasileiros. Eu tenho casos de clientes que a gente atende que são assim, né? Então, o indivíduo, por exemplo, é um empresário no Brasil, e embora ele faça tudo certo, a legislação brasileira tem um aspecto de insegurança jurídica grande, né?
Então, se ele tem um ativo no exterior que está diretamente em nome de pessoa física, ele tem o risco desse ativo acabar sendo penhorado ou usado como garantia de algum problema que ele tenha na empresa que ele nem estava imaginando, né? E usar uma estrutura mais robusta, não é que impede que se chegue no ativo, mas prolonga, dificulta que esse ativo seja objeto de uma penhora ou de uma coisa assim, por exemplo, um problema que ele tem no Brasil, né? E em alguns casos é comum reduzir custo de tributação, seja a tributação da herança, por exemplo, que você reduz ou elimina, seja, por exemplo, adiando, diferindo a tributação do rendimento mensal, que se houver uma empresa no meio, você não tem que fazer aquela tributação no Brasil do rendimento mensal, ou seja, mesmo até alterando as alíquotas, diminuindo a carga tributária. Então, há um planejamento que é possível ser feito aqui dentro desse aspecto de ter mais de uma empresa com esses três objetivos, né? Preparo, sucessão patrimonial, aumento, proteção do bem e melhor desempenho tributário, diminuindo, diferindo ou eliminando a incidência de tributação em uma ou mais etapas desse seu investimento lá no exterior, né? Bom, muito bem, investir lá no exterior. O que acontece comigo em qualquer uma dessas estruturas, né? Eu passo a ter, desculpem eu mexer aqui na tela, mas acho que não atrapalhou nada aí não. Primeiro, eu passo a ter que declarar os ativos no meu imposto de renda enquanto eu for domiciliado no Brasil. O dia que eu me mudar para o exterior, muda, né? Mas enquanto eu for domiciliado no Brasil, eu vou declarar os ativos no meu imposto de renda pelo custo de aquisição e, havendo mais de um pagamento, eu vou somando os custos de aquisição, fazendo um custo médio de moeda estrangeira, né? Eu tenho que apurar mensalmente os ganhos de capital em moeda estrangeira ou os ganhos sujeitos ao carnê-leão e recolher o imposto no Brasil, mesmo que eu não traga os ganhos para cá. Se o investimento está em nome de pessoa física, essa é a regra, né? E, em alguns casos, Estados Unidos, por exemplo, eu posso compensar um imposto que foi pago lá. Como tem um acordo, eu tenho essa benesse de compensar o imposto que foi pago lá. E eu tenho que apresentar para o Banco Central Brasileiro a declaração que eu aqui na tela estou chamando de DCBE, que é a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, que é obrigatória sempre que o total de ativos que uma pessoa física detém no exterior supere a marca de 100 mil dólares ou o equivalente a isso se for em outra moeda, né? Então, se eu tiver um ativo ou mais de um ativo que somados no exterior valham mais do que 100 mil dólares, todo ano eu vou entregar imposto de renda e a declaração de capitais brasileiros no exterior. Você não precisa perder o sono por causa disso, não é bicho-papão. Nós, inclusive, na Sevilha Contabilidade, ajudamos você tanto na sua declaração de imposto de renda, quanto no ganho de capital em moeda estrangeira, quanto no carnê-leão, quanto na declaração de capitais brasileiros no exterior. A gente cuida, é uma burocracia que a gente cuida para você disso tudo, né? Mas é importante que se saiba que tem esses impactos. Nenhum deles, às vezes eu vejo isso, nenhum deles vai tirar seu sono, não é uma coisa que, se investir no exterior, a gente dá conta de cuidar nisso aqui, não precisa se preocupar não. O que é importante é que se saiba que tem que ter esse olhar para cuidar dessa questão, tá bom? Agora, eventualmente a gente tem um investimento indireto, falamos disso, né? Eu tenho uma pessoa física, investiu numa empresa, essa empresa investiu no ativo. Se for esse o caso, aí eu declaro no meu imposto de renda a empresa que está no meu nome no exterior pelo custo de investimento, pelo dinheiro que eu mandei para a empresa. E se eu estou mandando mais de uma vez, eu vou somando esses investimentos e vou construindo o custo de aquisição da empresa. Aí eu vou manter mensalmente a contabilidade da minha empresa em dia, lá no exterior, e se houver, somente quando houver distribuição de lucro da empresa para a pessoa física, quando houver essa distribuição, aí a pessoa física tem rendimento, a gente apura a tributação aqui no Brasil. Se não houver distribuição de lucro, não tem tributação. Eu estou fazendo um grifo aqui de que a tributação acontece mesmo que você não traga os recursos para cá, porque eu tenho vários casos de clientes que o cliente ele tem um investimento, pessoa física, numa empresa no exterior. Essa empresa, por sua vez, é dona de um imóvel. O inquilino do imóvel paga aluguel para a empresa e o dinheiro do aluguel fica na conta da empresa. Aí, por exemplo, meu filho vai estudar no exterior e eu pago as despesas dele com o dinheiro da empresa. Então, eu nem trouxe o lucro da empresa para o Brasil, mas como eu estou usando esse lucro, mesmo que lá fora, eu tenho que oferecer a tributação aqui no Brasil, tá bom? E, por fim, se o meu investimento no exterior indireto, se o investimento que eu fiz na minha empresa no exterior supera 100 mil dólares, eu também sou obrigado à entrega da declaração de capitais brasileiros no exterior, tá bom? Eu acho que a gente está, assim, do ponto de vista de conteúdo, no momento em que dá
para fazer um resumo, agora já olhando para aspectos mais práticos, né, de como é que eu pago o imposto, especificamente, né, olhando para aspectos mais matemáticos de tributação mesmo, né. Toda vez que uma pessoa física brasileira recebe aluguéis no exterior, isso acontece quando a pessoa física é diretamente dona do imóvel. Né? Então, o inquilino do imóvel paga diretamente o aluguel para a pessoa física, e eu pago uma coisa que chama carnê-leão, que é um imposto de renda mensal, aqui é a periodicidade dele mensal, que vai de 0 a 27,5%, dependendo do valor do aluguel e dependendo dos outros rendimentos que a pessoa física tem. Então, se eu tenho rendimentos no Brasil, vou somar esse aluguel com os outros rendimentos para determinar o valor da tributação, que ficará entre 0 e 27,5%, lembrando que eu faço pagamento mensal. Mas se vira o aluguel, quem recebe não sou eu, é a minha empresa. Então, pessoa física, dona de uma empresa no exterior, que por sua vez é dona do imóvel. Quem paga o aluguel não paga para a pessoa física, paga o aluguel para a empresa. Aí eu não tenho tributação do aluguel mensal, né? Rendimentos financeiros, apliquei, eu recebo juros sobre os bondes, eu tenho ganhos de aplicação financeira, ganhos de compra e venda de ativos, etc. Estou até colocando junto aqui, lucro na venda de ativos, então compro e vendo ações e tal. Se eu fizer isso em nome de pessoa física lá no exterior, eu estou sujeito à tributação pelo que se chama ganho de capital em moeda estrangeira, botei na sigla aqui GCME. Isso é, a alíquota básica é 15%, pode chegar a 22% em valores mais altos, mas a alíquota básica é 15%, que também é mensal. Toda vez que eu recebo bondes em nome de pessoa física, toda vez que eu recebo ganho de aplicação ou lucro na venda de ativo, mês a mês eu tenho que ir na pessoa física apurar o imposto. Insistir numa tecla que eu já gastei até aqui, mas vale a pena gastar um pouquinho mais, apuração mensal, mesmo que eu não traga o ganho para o Brasil, mesmo que o ganho fique lá. Pessoa física investiu e teve lucro no exterior, paga mensalmente. Agora, pessoa física investiu numa empresa que está fora do Brasil, essa empresa investiu nos ativos, essa operação aqui não é tributável no Brasil, só quando o dinheiro da empresa for distribuído para a pessoa física, né? E aí a gente cai nessa última hipótese, lucros ou dividendos recebidos de empresa. Então, eu tenho uma pessoa física no Brasil, que é dona de uma empresa que está fora do Brasil. Essa empresa tem investimentos, recebe aluguel, comprou e vendeu ações, comprou e vendeu imóveis, não importa, né? Essa tributação aqui, como eu disse, ela ainda não ocorre aqui no Brasil. Quando eu tiro lucros dessa empresa para a pessoa física usar no Brasil, ou quando eu uso o lucro dessa empresa para pagar, por exemplo, o sustento dos meus filhos no exterior, a escola, a faculdade, despesas minhas no exterior, há uma distribuição de lucros da empresa para a pessoa física, e havendo distribuição de lucros, eu estou sujeito no Brasil à tributação do carnê-leão, também de 0 até 27,5%, tá bom? Acho que essa tela aí pode ajudar você, assim, de maneira ampla, né, ter uma visão de que tipo de tributação você tem. O que nós já falamos, o que nós já conversamos até aqui, né? Nós já conversamos de que, primeiro, tem um impacto tributário, que é essa tela que eu acabei de mostrar, os percentuais de imposto que você paga, que pode ser bem administrado, que você consegue eventualmente diferir, eliminar ou simplesmente adiar o pagamento do imposto, e tem também os impactos, vamos chamar assim, burocráticos, né, de colocar tudo isso na sua declaração de imposto de renda, de fazer declaração de capitais brasileiros no exterior do Banco Central e de eventualmente ter que mensalmente preparar carnê-leão ou anexo de ganho de capital em moeda estrangeira para fazer a sua tributação aqui, tá bom? Se mudar para os Estados Unidos sem planejamento pode custar tributariamente muito caro. Os Estados Unidos cobram uma tributação muito elevada para aqueles indivíduos que moram nos Estados Unidos e que têm rendimentos em outros países. Tem uma tributação bem chata, especialmente nos casos de indivíduos que moram nos Estados Unidos e recebem lucro do Brasil. Tem uma tributação que é chata do ponto de vista de que lucro no Brasil é isento. Então, você não paga imposto aqui quando tem o crédito dos lucros à sua disposição, tem uma tributação muito grande, porque nos Estados Unidos o lucro paga imposto. Então, é importante ter o olhar assim de planejamento mesmo. O que funciona bem, o que eu gosto de fazer quando a pessoa, antes de se mudar, vem conversar conosco, a gente faz uma análise de como é que está a situação patrimonial e de renda dela no Brasil, de onde ela vai morar, como é que são as regras tributárias de lá, e planeja um modelo que às vezes envolve também empresas estrangeiras ou atitudes até mais simples do que essas,
mas que permitem que você faça a sua mudança de domicílio tributário para outro país de maneira legal, sem um impacto tributário desnecessariamente alto, né? Lógico que eventualmente não há o que fazer, mas há muita coisa que pode ser planejada para reduzir o impacto tributário e para que você tenha segurança também sobre os aspectos de legislação brasileira e de legislação do país onde você estará. Então, meu recado final é: planejamento é remédio para tudo, né? Planeje o seu investimento no exterior para poder ter boa performance, inclusive do ponto de vista de segurança e de desempenho tributário, e use a mesma regra para mudança no exterior. Planeje com antecedência, você aumenta a segurança da sua mudança e diminui o impacto tributário com garantias de que você não terá dor de cabeça. Pessoal da USA Global, meus parabéns pelo evento, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Vou relembrar vocês, meu nome é Vicente Sevilha, e foi, assim, para mim, uma alegria estar aqui com vocês. Espero que tenha sido para vocês, de alguma maneira, útil para a construção desse seu plano de investir ou de morar no exterior, plano para o qual eu encerro desejando muito sucesso. Quero desejar, do fundo do coração, muita alegria para você, para a sua família, e muito sucesso nos investimentos que você escolher para fazer, tá bem? Fiquem bem, estamos aqui à disposição para o que precisarem, e continuem consumindo os aconselhamentos da USA Global, porque eles têm este foco de te dar aconselhamento na direção correta, na direção certa do que você vai fazer. Um grande abraço a todos, até uma próxima ocasião. Eu espero que este conteúdo tenha feito sentido para você. Se você ficou com qualquer dúvida, entre no nosso website www.usaglobalinstitute.com e agende uma consulta personalizada.